Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje a gente vai começar a se concentrar em outro tópico, né? Atuar, exercer o papel, né, de eu diria, de se conectar, interagir e até que a gente consiga um domínio sobre o tema que da gramática da língua portuguesa, que se chama morfologia, o estudo da forma, né? Porque imagina que do barro a gente consiga formar com barro, com a água, várias formas. A gente consegue, a partir de estrutura, desenvolver várias figuras, vários, eu diria, várias peças, né? Vários santos, vários acessórios. Como que chama aquela arte mesmo? As artes esculpir, né? As, as, as figuras esculpidas. Então, se a gente consegue esculpir com isso, a gente precisa esculpir ou chegar perto de esculpir o sentido, né? Então, imagina só, se a gente sente com um produto de esculpido, então esse produto, todo mundo que vê esse produto vai, sobre escala, sentir o que esse produto emite, né? Em celebração do Sol e da atmosfera que carrega, né? E descarrega ele a partir dessa transação de energia. Então isso é legal pra caramba, porque o ser humano ele ficou esperto e ele ficou tão esperto que ele perpetuou essa expertise gravando e melhorando cada vez mais a qualidade da sua gravação. Então ele estuda hoje a gravação aos olhos, à boca, aos ouvidos, às mãos e a vários outros compostos no organismo que são formas também, que são formados por células. A gente presta atenção que tem a unidade primária, né? A gente chama de matéria-prima ou unidade primária, e o conjunto dessas unidades primárias em relacionamentos desencantam a forma e reformam o encanto que é o produto, né? É o produto dessa conexão, dessa deformação por insistência. Então, olha só, as formas que o ser humano construiu de insistência para crer, para ter certeza disso, né? Para rimar alguma coisa, ter certeza de que, por exemplo, essa forma aqui transmite uma escala, uma certeza de sentimento para aquele que vê, e as derivações da visão, ou daqueles que descrentem nisso, de ver isso, os descrentes, os desrespeitores, ao ver aquilo que é Cristo, né? Cristo no sentido de acreditar nisso. Então, o português, ele tem na morfologia, que é o estudo da forma, a utilização das células, são as letras, as menores unidades, e o conjunto delas que formam organismos
ou conjuntos de organizados pela deformação e utilização no sentido sistemático. No sentido sistemático. Então, a ordem dos fatores altera o sentimento, altera o produto do sentido, da síntese, né? Sintaxe, né? Isso, altera o conjunto da sintaxe. E, bom, então, como a gente tem ordem para criar a frase e denunciar a verdade, a informação, a gente tem a escala dessas formas, né? E aí a gente tem os modelos de frases, as deformações de uma frase que constrói para nós entendimento e não só entendimento, mas uma relação de maleabilidade, operação, né? Ou renderização de matérias no sentido imaterial, que é o sentido do trabalho com o barro das letras, né? Nessa analogia. Então, isso é pura química ou reuniverso da relação química que nós temos frente às contrações que sentimos de forma somática para com esses relacionamentos e por que a gente tem vontade de falar sobre isso? Porque falar nos coloca em organização das tempestades sinápticas, né? A gente começa a criar um padrão de regular e essa regulação sobre essa regra nos deixa em certeza disso, ou certeza de estar mais correto para o nosso encontro, né? A nossa brincadeira de adulto, que é a sociedade, né? Então, vamos lá, vamos aprender sobre isso. Sabendo disso, a gente pode se encaminhar. Então, as formas que a gente tem para fazer dessa informação umas receitas, né? A gente tem essas formas aqui para aprender, né? Primeiro a gente vai aprender sobre a estrutura das palavras, radical, desinência, prefixo, sufixo, a formação das palavras, composição, derivação, hibridismo, onomatopeia, abreviação. Depois o que são os artigos, os numerais, os substantivos, adjetivos, advérbios, preposições, conjunções e interjeições. Todas essas formas aqui, ó, de trabalhar com a palavra e uni-las perante a forma são permissíveis porque existem regras que transduzem o sinal pela boa colocação, ou seja, pelo bom emprego, pela boa pela boa utilização, né? Então é aquilo, né? Se a gente quer comprar uma coisa boa, a gente tem que pagar o valor dessa coisa boa. Senão, se você não paga o valor, não tem mágica que faça com que você gerencie esse átomo de sistema, né? Coisas boas necessitam de notas boas.
ok? E aí a gente vai rodar, né, com as rosas das nossas mãos. Beleza? Então vamos lá. Primeiro tema que a gente vai estudar. Vai colocar aqui em atenção é a estrutura das palavras. Então, beleza, a gente tem o alfabeto, né? A, B, C, D, E, F, G, H. E eu me lembro que quando você era criança, eu me lembro disso. Eu lembro de que quando você era criança, cara, era doido demais enxergar essas letras. Porque as pessoas emitiam um som característico para cada uma delas. E cara, isso aqui é só uns rabiscos. Só que esses rabiscos emitem sons. Isso não é doido, cara? Eu me lembro de quando você achava isso doido, né? Você enxergava isso e aí a pessoa falava A, B, C, e você ria assim. Aí ela falava, repete, A. Aí você, tentava repetir assim, você ria e despolarizava um tanto de sinapses, né? Ou seja, você estava organizando, se doando a esse serviço, você estava se integralizando a essa consciência dos soldados de certeza disso, soldados de Cristo, hein? Vaticanos para lá, né? Aqui é o cérebro aqui. Então, tudo isso aqui, a partir desses sons e dessas imagens, começou a transduzir valor para você. Quando você via essa imagem que você logo já emitiu o sonoro, né? Porque você estava organizado, você estava integralizado, você estava assim, eu tenho certeza disso, que isso é a. Por que você tem certeza disso? Porque todo mundo fala que é A, por isso. Então que fique regrado isso. E aí, com essa regração, você descobriu depois que se você quiser um som diferente nessa regra, você tem que somar o A com algum som, ou com alguma letra, né? E aí você começou a ficar vibrando o som. Olha só, vibrando o som por somático. Ou seja, você tem a somaticulação. Cara, então você está preso pela somaticulação. Preso? Como assim? Eu não cometi nenhum crime, como eu tô preso, né? Mas isso está preso em você. Você paga um valor disso. Você é fiel a isso. Você acredita nisso. Você vê o alfabeto e você tem contração para isso em relação sináptica. Eu sinto muito por isso. Ok? Então a gente sente muito por isso, porque mais alguma letra forma um som diferente. E a diferença tá pela união aqui, ó. É esse sinal da cruz aqui. Pelo sinal da cruz, a gente tem a soma de algo. E aí a gente pode desaparecer essa cruz, mas ela vai estar lá no som. Quer ver, ó? AB. AB. Opa, mas tem um AB. Por que não tem uma diferença? Porque, de certa forma, existe
uma descontração entre essas duas letras. A, B. Então o B é mudo. A, B. A, B. Então olha que legal, cara. Isso é muita arte, não é mesmo? Não tem muita arte aí? Então ué. Ó, a gente consegue até fazer universos inteiros a partir dos sonhos por cerebelar e organizar essas cerebelações em relação alfabética. Isso é a estrutura das palavras, não é? Então Deus está muito mais além da gente nisso, porque ele construiu os seres humanos que conseguem construir e enxergar parte disso, né? Olha que legal. Então, isso são estruturas de palavras. Conhecendo essas estruturas de palavras, a gente sabe que a gente tem as letras, a gente tem as sílabas, e as sílabas são esse resultado encantador, que é a modulação do som a partir de operações, né? Então, a gente tem as sílabas e logo a gente constrói, a partir de sílabas, a gente constrói aquilo que a gente chama de radical. Sabe quando falaram, você viu na escola que houve uma peste bubônica no século XVIII na Inglaterra e muita gente estava suja, né? Muita gente morreu e precisou erradicar os ratos, os animais sujos, porque eles eram vetores. Eles promoviam um efeito de propagação da doença, né? Então precisou erradicar os ratos, fazer uma limpeza geral para não morrer mais pessoas do que morreram. Então erradicar é alguma coisa que soluciona. Ok? É uma coisa que vai servir como uma base e vai solucionar. Então a solução primeira é essa. Se você quer uma solução diferenciada, que para sua necessidade, você não tem o radical. O radical ele serve para todas as necessidades. Então, olha só, o radical ele é a chave mestre de uma ação. Ela é a primeira, ela é o anúncio dela. Então, é a base. Radical é a mestre, é o master, né? Ou é a mestre. E a partir dessa estrutura do radical, que a gente pode chamar de semente, a gente consegue escalar, né, dessa semente, desse impulso ou desse som, a gente consegue escalar a adrenalina. Olha só que legal. A gente consegue escalar a matéria. Ou seja, a palavra. Olha que legal, né? E aí a gente escalando a palavra, a gente consegue fluir. Então o radical, ele para nós é, por exemplo, assim, casa, né? A palavra casa, ela é uma palavra radicalizada, ela é um substantivo primogênito, eu diria, é a semente. Se a gente pegar e adicionar o mento aqui, ó, o sufixo, a gente tem outra coisa, né? Se a gente colocar o da, a gente tem outra palavra, outro sentimento, outra influência, outro impulso, outra adrenalina, outra consequência no emaranhado das suas sinapses, do seu computador principal,
né, da magia que ocorre aí dentro de você. Então isso é uma muniçãozinha, né? Consegue ver a muniçãozinha? Olha que legal. Tá na palma da sua mão. É mesmo? Então, beleza. Aqui, ó. Então, radicais, desinências, prefixo e sufixo. Vamos lá. Vamos trazer aqui, ó. Radical, desinência, prefixo e sufixo. E aí aqui a gente já monta nosso slide para contemplar o primeiro conhecimento. Quer ver? Vamos trazer aqui, ó. Radical refere-se à base fundamental. Ó. Parece que ele me escutou. Escutou falando, não parece? Ó, radical refere-se à base fundamental de algo, seja núcleo semântico de uma palavra ou radical, essencial de uma questão, um grupo político que busca... Não, aqui, ó. É isso que a gente quer. Quer pintar isso aqui, ó. Ixi. Desinência. Nas línguas flexionais, sufixo flexional que aparece no final de vocábulos, adicionando ao seu radical significados gramaticais, terminações ver, grão, a seguir. Desinências, vamos ver aqui. Vamos pegar uma boa. As desinências são morfemas que juntam a parte final das palavras variáveis com o intuito de assinalar as suas flexões. Por isso são também chamadas de morfemas flexionais. As desinências podem ser nominais ou verbais. Então, a gente pode adicionar um morfema, que é uma letra no final da frase, só que é uma letra, nesse sentido, que a gente vai adicionar para diferenciar, para qualificar, para emoldurar, né, selar. Seria como se fosse um selo de palavra. E aí a gente vai selar a palavra da seguinte forma. Ó. A gente tem a forma, o selo nominal e o verbal. Ó. As desinências nominais indicam gênero masculino e feminino e número singular ou plural. Então, o nominal vai dizer se é masculino ou feminino a palavra. E se ela está no singular ou se ela está no plural. Isso é desinência nominal. Dos substantivos, dos adjetivos e de alguns pronomes. Então, essa aqui funciona para substâncias, adjetivos, caracterizações de substâncias e para pronomes, alguns pronomes. Então, aqui, ó, masculino. O, a e as, né? Vamos pegar aqui, ó. Masculino, feminino e... Peraí. Masculino é o feminino é o a e o singular é ausência e o plural é com o s.
Pronto. Exemplos. O aluno e não a aluna, né? Atencioso. Então, atencioso está concordando com o aluno, né? O aluno é atencioso e não a aluna atenciosa. Prestou atenção na aula. Legal, né? Isso é desinência, né? Então, qual que é o radical aqui? Alum, né? Ao radical, alum. Então, já pegamos aqui uma... Aqui, ó. Aluno, aqui, ó, ao plural. Agora, desinência verbal. As desinências verbais indicam flexões do verbo, número e pessoa, modo e tempo. A gente vai ter a flexão do verbo em número, pessoa, modo e tempo. Muito importante isso, né? Modo temporal, deixa eu ver. Dessa forma se divide em desinência modo temporal e desinência número pessoais. Então vamos pegar aqui, inserir. A gente tem a DMT, desinência modo temporal, DMT e a desinência número pessoal. Desinência número pessoal. Ó, as desinências, ó, quando indicam os modos indicativo, subjuntivo e imperativo, os tempos presentes, passado e futuro. Ó, modo. Poxa, essa letra aqui tá ruim, né? Ó, modo. A gente tem o modo indicativo, que expressa alguma coisa que vai estar acontecendo. O modo subjuntivo, que emite uma como é que é? Mas eu sempre esqueço, velho. Aí não. Pera aí. Modo subjuntivo. Uma opinião, uma fato incerto, uma dúvida, uma hipótese. Um pouquinho, uma dúvida. Alguma incerteza, né? E o imperativo, que é uma ordem. O indicativo é uma ação. A ação está acontecendo. Então vamos lá. Modo. E tempos, presente, passado, futuro. Tempo. A gente vai ter essas coisas que vão dizer para nós se a gente está no presente, passado e no futuro. Então, isso aqui é outra coisa, né? Que a gente vai olhar na montagem da palavra, na estrutura da palavra. Agora, desinência, número pessoal, vamos ver.
quando indicam número, singular ou plural, no sentido verbo, né? Número, a gente tem os singular e o plural. Número e pessoa. É a pessoa, eu, tu, ele, nós, vós, eles e elas. Qual que é a pessoa que está dirigindo o verbo? É o eu, ou é o tu, é o eu, é o você. Deixa eu ver, ele colocou tu, colocou tu. É tu, eu, tu, ele, ou é nós, no singular, primeira pessoa do singular, ou é vós, segunda pessoa do singular, ó, do plural, e ou é eles e elas. E ela, né? Exemplos. Viajo todas as férias. O verbo viajar tá com aqui, ó. Viajo. Primeira pessoa do singular do presente do indicativo. Então ele tá falando que viaja e quem viaja é eu, né? É o eu. Então tá na primeira pessoa do singular, porque não tem plural aqui. E tá no presente do indicativo. Se viajassem, quem viajasse? Se viajassem, eles e elas. Então, terceira pessoa do plural. E viajassem, tá no pretérito imperfeito. É alguma coisa que poderia acontecer, não sabe se aconteceu. Então é imperfeito, tá no pretérito imperfeito. No passado, mas não aconteceu, do subjuntivo, ou seja, não está indicando nada, está com a dúvida, né? E viajemos, percebe que ó, viajassem. Então anotem aí, né? Ó, a gente tem o assem, e aqui a gente tem pretérito imperfeito. O O é presente, o indicativo, e a gente tem o viajemos para Miami. A gente tem quem viajemos? Viajemos para Miami. Quem? Nós viajemos para Miami. Eu, né? Nós, primeira pessoa do plural. Viajemos. Eus, né? Nós. E está no imperativo, porque ele está afirmando, ele está dizendo, viajemos, mandando, né? Então, viajemos, ausemos aqui, ó. Você é emo? Você é imperativo? Imperativo? É plural do imperativo. Você é plural do imperativo? Basicamente, provavelmente sim, né? Aí a gente tem uma tabelinha bacana aqui. Português tá mais fora da matriz do que você imagina, né? Sabe o filme Matrix? Ele tá mais vermelho do que você mesmo. No presente, as pessoas singular
não tem o S, né? Plural. Verbo, né? No singular. Plural. Primeira pessoa. Mos. Presente. Segunda pessoa. Is ou des. Terceira pessoa. M. Pretérito perfeito no singular. A gente tem o I. Na segunda pessoa a gente tem os T. E na terceira pessoa a gente tem o U. No plural a gente tem o mos. Na segunda pessoa do plural a gente tem os tes. E na terceira pessoa a gente tem o run. Infinitivo, pessoal, futuro do subjuntivo. Lembrando que o subjuntivo é alguma coisa que deixa dúvida, né? Alguma incerteza. Expressa uma incerteza. No singular a gente não tem nada. E nem na primeira pessoa do singular, né? E nem na terceira pessoa a gente tem uma desinência para destacá-la. Mas no plural a gente tem, né? O mos ou o em. E na segunda pessoa é o es, você, es ou des, né? Vamos ver se a gente tem alguns exemplos. Ó, não confunda, desinência e vogal temática são diferentes. Isso aqui é importante. Não confunda, desinência e vogal temática são diferentes. Enquanto a desinência indica gênero, a vogal temática indica que conjugação o verbo pertence, ao mesmo tempo em que prepara para receber a desinência que torna possível a sua conjugação. Então é isso, a vogal temática ela prepara. Olha que bonito, né? Avó, a voz gal pertence ao mesmo tempo. Indica a que conjugação o verbo pertence. Então a gente está falando da conjugação. Né? E ao mesmo tempo que prepara para receber a desinência que torna possível sua conjugação. Deixa eu só ver aqui. Conjugação. O que é conjugação para gramática? Conjugação gramatical é a flexão de um verbo, ou seja, a variação de sua forma para indicar pessoa. Ok. Então, a conjugação é quando o verbo sofre a modulação de uma palavra, de uma palavra para receber a pessoa. Ou seja, para se ligar à pessoa, né? Então, para se conectar à pessoa. A gente tem o verbo e a tomada. Tomada, que é a vogal temática. Exemplos. Estuda. Quem estuda? Eu estudo. Tu estuda. Ele estuda. Ela estuda. Terceira pessoa do singular. Do presente, do indicativo. Beleza. Estudava. Auava. Estudava. Não tem aqui, né? Quem estudava? Eu, né? Eu estudava. A vogal A é a vogal temática que prepara. Aqui, ó. A é a vogal temática que prepara o vá.
Primeira ou terceira pessoa do singular do pretérito. Eu estudava ou ele e ela estudava. É verdade. Do pretérito imperfeito do indicativo. Ou seja, pretérito imperfeito, algo que não está acontecendo aqui no presente, né? Está no pretérito imperfeito. Pretérito imperfeito. Deixa eu trazer para cá. É algo que acontecia no passado. Indica que expressões passadas, contínuas, habituais ou interrompidas, com uma duração no tempo sem um limite de início ou fim definidos. Não precisa copiar, não, né? Não é legal copiar. Deixa aqui. Onde que tá? Aqui a gente tem o pretérito perfeito e o pretérito imperfeito, né? Aqui. Uhum. Então, beleza. Isso aqui é basicamente esse tema, né? Estrutura de palavras. Radical, desenho. Ah, não. Falta o prefixo e sufixo. Espera aí. Prefixo. Fixado anteriormente. Prefixado predeterminado. Feito com rigor. Uhum. Vou puxar daqui também. Uhum. Prefixo e sufixo são morfemas que se juntam às palavras a fim de tornar de formar novas palavras. Então, prefixo e sufixo também são morfemas, né? Só que ao invés de serem morfemas que vão preparar a palavra de forma nominal ou verbal para ela se transformar em um substantivo, um adjetivo ou um pronome, em alguns casos, ou um verbo modulado para que integre de forma coesiva a pessoa, ao número, ao modo, ao tempo. Esses morfemas aqui vão derivar a palavra, fazendo com que a palavra se encontre em sentido afetivo para representar descritivamente a matéria a qual ela chama. Isso é foda demais, isso é muito bonito porque brincar com isso não tem limites. Já dizia um amigo meu.
O nome prefixo ou sufixo é dado dependendo do lugar que ocupam a palavra. Ou seja, se estiver antes do radical é prefixo, mas se estiver depois do radical é sufixo. Então, esses camaradas aqui são a mesma coisa, só que o pré é só para dizer, ó, que eu sou antes do radical. Antes da palavra ou do radical. E o su é para dizer que eu sou depois do radical. Então eu sou aqui, ó, uma rampa que sobe, uma rampa que desce. Porque ninguém desce primeiro para depois subir, né? Então, a gente sobe e desce. Então aqui a gente tem basicamente um seno, né? Um sinoidal, né? Uma corrente. Isso é bacana. Exemplos de prefixo e sufixo. Então a gente tem o ante, que basicamente ele apreende as palavras para dizer alguma coisa, para ligar alguma coisa. Opa, essa palavra com ante quer dizer que é o contrário disso, é algo que é contrário a isso, né? Então isso aqui é um prefixo. Retro quer dizer que é uma palavra, né? É um prefixo que diz que algo está voltando, está destransformando aquilo que transformou, eu diria, né? Uma coisa nesse sentido. E aqui a gente tem o sufixo ante, nesse exemplo. Ele destaca alguma qualidade, né? E realismo, o ismo também. Que ele diz para nós, mas alguma coisa que alguma ideia de contração por atuação de realidades, né? Não sei. Peraí. Aqui, ó. Bacana. Os prefixos são afixos que formam palavras a partir de um morfema que antecede o radical. Assim, eles modificam seu sentido, mas geralmente mantêm a classe gramatical a qual pertence. A maior parte dos prefixos da língua portuguesa são de origem latina ou grega. Então a gente precisa um pouco de entendimentos dessas paradas aqui, ó. Confira as listas com respectivos significados e exemplos. Por isso que na faculdade, quem estuda na faculdade, faz uma faculdade, a gente tem a honra de trabalhar com pessoas que comeram, né? Foram até a fonte, beberam dessa fonte, se integraram nessas fontes. Essas fontes aqui. É uma cultura muito, muito foda, viu? Vamos ver. Lista de prefixos latinos. Uhum. Ó, a palavra foda, né? Quando a gente usa como adjetivo, ela não é um palavrão, né? Ela é porque algumas pessoas gostam de lacrar, né? Eles chamam lacrar. E aí, mas não é lacração. É no sentido de explosivo, né? É muito brilhante, é uma ideia genial. É como se eu tivesse falado, não, é muito genial. Aí eu falo, é foda, né? É isso. Que é o prefixo AB. Refere-se a afastamento. Exemplos: abdicar, afastar,
de alguma coisa, né? Abdicar dessa prefixo ambi. Olha só essa peça nessa engrenagem, ó. Significa duplicação. Ambi. Quem diria que ambi era duplicação? O ambidestro é um prefixo latino, né? Significa duplicação. Ambi. Ab. Então, no meu nome, eu tenho esse prefixo aqui, ó. Ab, ner. Meu nome, ele é basicamente isso aqui, ó. Afastar, ner. O meu nome, ele é meio que significa assim, ó. Ação de afastar. Olha que doido, né? Eu dei a ação pro universo me afastar algumas coisas. Vamos lá. Prefixo ante. Anterioridade. Ante. Ele tem o significado de anterioridade. Até mesmo na própria concepção do significado que o prefixo tem, é uma abreviação, eu diria. E aqui a gente tem o exemplo ante por. Antepor é antecipar a alguém, né? Se antecipar a alguém. Bem e bem. Bem com o sufixo bem com N ou com M. Refere-se à ideia de bem. A contração de bem. Olha aí. Bendito. Alguma coisa que é uma ação que foi levada ao um julgamento de bem, né? Uma positividade. Olhar com bondade para algo, bendito, beneficente, né? É algo que foi beneficiado com consciência, né? Algo que foi elevado ao benefício pelo edifício ciente, pelo voto ciente disso. Bis representa dois, biênio, bisneto, contra oposição, contradizer, in ou i, que é negação, ingrato, ilegal, né? Quem diria que o sinal, percebam aí, ó, o sinal de interrogação virado, né? Ele é uma negação. Faz sentido, né? Porque se eu estou afirmando alguma coisa, eu tenho uma certeza. Agora, que se eu estou desafirmando alguma coisa, eu tenho uma informação que vai ser julgada para ver se ela é levada ao ponto final, né? A uma afirmação. Então faz ideia, faz sentido, faz imagem. Pós, posição posterior. Semi-metade. Semicírculo. Então, isso é legal porque quando a gente faz uma inseminação, ou a gente fala do semi, que refere-se metade, quando a gente constrói um ser humano, a gente tem metade de dois, né? A gente faz uma inseminação. A gente tem metade de um homem e metade de uma mulher em nós, em relações bioquímicas, que sobre a ordem, né, sobre a regra de Deus nesse universo que ele criou, a gente consegue ser um de dois, né? Um produto de dois. Nossa, isso é fascinante. Três triângulo. Aqui, ó, 3 ângulos. Agora a gente tem os prefixos gregos aqui também. Então, isso aqui é como se fosse pixelados, né? Quando você estuda imagem, você tem os pixels da imagem e cada pixel tem uma informação da imagem, né? E quando a imagem ela é muito rica é porque ela tem muita informação.
Isso é uma imagem rica. Não quer dizer que ela é uma imagem bonita no sentido sintático, mas quer dizer que ela é rica de informação, porque ela tem muitos pixels formados em formação em regra para gerar a imagem. Em regra do que? Do Sol, da relação do Sol com aquilo que catalisa o Sol sobre a contração que o Sol exerce, né? Que seria um filme, um anteposto ao Sol, um reagente ao Sol, né? Nesse sentido. É bacana. Prefixos gregos: ante, oposição. Então, ante é grego. Arce, superioridade. Então, o cara é um bispo superior. Arce é bispo. Cata, movimento para baixo. Cataclismo. Legal, né? Diz, dificuldade. Ó, dificuldade de respirar. Dispneia. De receber ar. Posição interior. O em, posição dentro, né? Encéfalo, ou seja, dentro, né? Uma camada dentro do encéfalo, dentro do cérebro, né? Interior ao cérebro. Posição interior. Epiposterioridade. Então, epílogo. Então, posterioridade. Acho que em livro a gente tem isso, né? Epílogo. É a seção final de uma obra literária dramática. Ah, é isso mesmo. Então é epílogo, é posterioridade, né? Seção final de obras. Eu, né? Representa bem e bom. Tanto bem como bom. Aqui a gente tem o bem e o bem para representar o bem. No latim, né? No grego a gente tem o eu. Eudaimonia, eufonia. Ou seja, bom de audição, né? A qualidade acústica favorável da emissão ou da audição de um significante pela articulação de certos fonemas. Eufonia procura evitar sons estranhos. Então seria um afinador, né? Eufonia. Som bom. Hiper excessivo. Hipertensão. Com a tensão excessiva. No supermercado a gente tem muito isso, né? Umas tensões. Quando a gente mexe com compras, negociações, são ambientes com supertensão. O ácido, né? O ácido encefálico, no sentido das vibrações intrínsecas, né? Das intrínsecas, tá vendo aqui, ó? Prefixo grego. Ela recebe umas vibrações em áreas que costumam não vibrar no nosso costume, né? Porque são áreas que dependem de relações hiper, ou seja, hiper é isso daqui, ó. Não é isso daqui, é isso daqui, ó. São finas, né? Quanto menos é mais hiper, é excessivo. Então, as pessoas que são perfeccionistas, eu sou perfeccionista. Quer dizer, ela é hiper, ou seja, ela vai além do caminho na estrada. Eu imagino que a gente tem uma estrada aqui, ó. E a pessoa hiper, ela tá aqui, ó. Entendeu? Ela tá no topo da pirâmide, digamos assim, né? Para, né?
paralelo, proximidade. Então, quando a gente reta paralela, então as retas são paralelas, são próximas, elas são iguais, né? Proximidade. Anterioridade, prólogo, aquilo que vem antes, né? Se o epílogo ep é posterior, pró é anterioridade. E o sufixo é a mesma coisa, né? Sufixo é a mesma coisa. A gente só vai ver aqui, ó. Sufixos são afixos que formam palavras a partir de um morfema que sucede o radical. Assim, eles modificam seu sentido e principalmente alteram a classe gramatical a qual pertence. Sufixos podem ser nominais, verbais e adverbiais. Então, a gente tem os sufixos nominais, verbais e adverbiais, advérbios. Ou seja, estruturas que modificam os advérbios. Sufixos nominais. Os sufixos nominais se juntam ao radical para formar substantivos e adjetivos. Então, os nominais eles vão formar substantivos e adjetivos. Por exemplo, a gente tem os aumentativos e os diminutivos. Vamos trazer a tabela para nosso meio de campo, né? Tá, ó, o ão, muito comum, né? Juntou uma mãe com um pai, acabou. Tá todo encorajado, tá todo aumentado. Tá casado, tá todo aumentado. Quer dizer, não tá todo aumentado ainda não. Mas aqui, ó, o exemplo. Paredão, riaço, ó, ricaço, quer dizer, ao aço. Grandalhão, exemplo de sufixo. Alhão, arel, provarel. Essa aqui eu não conhecia, provarel. Então essa aqui é uma nova, né? Arel. Arra, bocarra. Esse também eu não conhecia, não. Zarrão. Homem zarrão. Também não conhecia. Eirão. Boqueirão. Iussa. Dentuça. Esses eu conhecia. Sufixos diminutivos. Inho. Zinho. Acho. Riacho. Não sabia que acho era um substantivo diminutivo para rio. Ixo, barbicha. Também não sabia que ixa era um diminutivo. Eco, soneca. Eca, eco. Diminutivo também, eco, soneca. Não é um sono, é uma soneca, uma sonequinha. Diminutivos. Ela, vi ela. Porra, sério? Ote, velhote. Isco, chuvisco. Isco, chuva, chuvisco. Caraca, todos esses aqui eu não conhecia.
Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Quer dizer, eu não sabia que serviam como sufixos de diminutivos, sufixos nominais, né? Confira a tabela abaixo, outros exemplos de sufixos nominais. Não dá para copiar ela toda. Uhum. Que isso? É sufixo demais. Viu? Isso aqui é, eu diria assim, é peça de Lego pra brincar adoidado. Brincar até a vida acabar, né, não? Caraca. Até a morte. Até que a morte nos separe, né? Eu diria. Vamos dar uma olhada aqui. Tá. Dor, né? Causador. Tradutor. Ah, ó, isso aqui é significado. Agente, profissão ou instrumento. Sor, eiro, ista, ente, rio. Causador, tradutor, professor, aqui ó, profissão, causador, instrumento, ó, causador é agente. Padeiro, iro, profissão, dentista. Dentista, profissão, estudante, né? Ah, estudante, ele é uma profissão também. E bibliotecário, também é uma profissão. Hum, agora, qualidade e estado. Ó, celebridade. É um estado, né? Celebridade. Ou é uma qualidade? Eu acho que é uma qualidade, né? Paciência. Deixa eu só conferir. Celebridade é um adjetivo? Depende, né? Não, celebridade não é um adjetivo, é um substantivo feminino que se refere à qualidade de ser celebre. Ah, então, é um substantivo. Paciência. Não, paciência não é um substantivo. Paciência é um estado. Sensatez. Pessoa sensata. O ex aqui, ó. Sensatez. É uma qualidade, né? Beleza. Peso. Qualidade também. Meiguice. Pessoa meiga. É um estado, né? Meiguice.
Não, meiguice não é um adjetivo, é um substantivo feminino que significa qualidade de ser meigo. Característica de ser afetuoso. Meiguice é um substantivo feminino que representa não estado, né? Qualidade. Caraca. Imundície. Esse. Imunda. Qualidade também. Patriotismo. Patriotismo. É um substantivo que é masculino que representa que ele qualifica o patriota, né? Frescor. Frescor. Agora aqui, né? Frescor. Unde. Né? Ude. Amplitude. Qualidade. Ume. Azedume. Ura. Formosura. Lugar, ramo de negócio. Ado, principado. É o ramo do negócio. Ato, orfanato, é o lugar, né? Orfanato, aria, padaria. Matadouro, é o lugar de matar bois, se eu não me engano. Dormitório, dormitório, dormitório. Cemitério. Proparoxítona aqui. Tório. Duas proparoxítonas. Ciência ou técnica ou doutrina. Ia, geometria, ciência, né? Cristianismo, ismo. É a doutrina de cristão. Eu sou cristão. Ica é uma ciência, né? Física. Ética, tica, política. Tica. É uma doutrina, é uma técnica. Política. Política, eu não sei. Política é o quê? Ah, não. Política é uma ciência. Isso. Coletivo. Cafezal. Ferragem. Boiada. Dinheirama. Vasilhame. Ário. Mobiliário. Gritaria. Vários gritos. Coletivo de grito. Arvoredo. Coletivo de árvore. Arvoredo. Formigueiro. Eiro. Edo. Eiro. Fumaceira. Eira. Coletivo de fumaça. E dezena. Ena. Coletivo de unidades. Qualidade em abundância e intensidade. Sagaz. É qualidade, né? Não, o cara é sagaz. Ele tem abundância de energia modulada.
Ento, ciumento. Ele é ele, ele, ele tem muito ciúmes, né? Sonolento, ele tem muito sono. Abundância em sono. Faminto, ele tem muita fome, né? Abundância em faminto. Enho, ferrenho. Ferrenho eu não sei o que significa, não. Tudo é adjetivo, ó, tudo é substantivo aqui, ó. Que não cede, obstinado, pertinaz. Ferrenho é o cara obstinado, cadê? Pessoa ferrenha, não sabia. Medonho, que tem muito medo, né? Ele possui muito medo. Eu tenho muito medo. Eu tenho bastante coisas que eu não tenho medo, mas eu me coloco no lugar de outra pessoa com medo para gerar esse medo, né? Eu utilizo ingredientes para formar um medo. Eu tenho essa habilidade. Oso, jeitoso. Então ele é muito ajeitado, né? Ele tem qualidade abundante de ajeitar. Udo, barrigudo, ele tem muita barriga. Natureza, origem ou que tem qualidade de alguma coisa, né? Ósseo, origem óssea, né? Ósseo, eu, ósseo, aco, demoníaco, que tem qualidade de. Tem qualidade não. Pode servir para os três, né? A natureza demoníaca, que tem origem demoníaca ou que tem qualidade. Íaco, paradisíaco. Aco, polaco. Não sei o que é polaco. Pode ser um adjetivo que substitui. Entendi. Então da Polônia, né? Polaco. Hebraico. Aico. É origem de Israel, né? Paraibano. Acho que eu falei uma coisa errada aqui, mas. Paraibano. Origem. Catalão. Também. Enho. Panamenho. Panamenho. Não sei o que é chileno. Deve ser que vem do Panamá. E aqui vem do Chile. Cearense. Que origina do Ceará. Que nasceu no Ceará. Francês, que nasceu na França. Europeu, que nasceu na Europa. Argentino. E paulista, que nasceu em Paulista. Que nasceu em São Paulo. Terminando aqui, a possibilidade, tendência. Sufixos que adicionam possibilidade. Ável, amável. Então a pessoa tem tendência, ela tem tendência de praticar o amor, né? De integralizar-se ao sentimento amor e transpassar esse amor. Audível, tendência a ser escutado.
móvel, óvel, ível, ável, úvel, é solúvel, tendência de dissolver. Isso, movediço, tendência de dissolver também, movediço. É ivo, tendência de lucrar, né? Possibilidade de lucrar. Ável, ível, óvel, úvel. Percebe que aqui o que está mudando é a vogal. Então a vogal ela prepara, aqui, ó, vogal prepara o relacionamento para nós, né? Ô, dinheiro. Ô, dinheirão. Possibilidade e tendência. Ável. Ó, de novo. Ável, ível, óvel. Aqui, ó. Ável, ível, óvel, úvel, isso. Ah, mas isso aqui a gente já viu, né? Agora a última. Ação, resultado da ação. Então, cabeçada. É a ação da cabeça, né? Agem, aprendizagem. Resultado da ação. Agem. Ansa. É a ação de esperar. Isso, ação de esperar. Área. Pirataria. Área. É o resultado da ação de copiar algo, né? Pirataria. Selvageria. É a ação de ser selvagem, né? Passeata. É a ação de passear. A correção. Ação de corrigir. Formatura. É o resultado da ação de estudar. Olhadela. É a ação de olhar. Dar uma olhada. Só ver um negócio aqui. A ação de dar uma olhada de rabo de olho, né? Aquela olhada com os canos dos olhos. Nossa, já tô cansado. Parecença. Pensa. Isso aqui eu não sei o que é. Parecença. Continência é a ação de prestar respeito a um superior. Juramento é a ação de jurar. E temor é a ação de temer. Parecença, não sei o que é isso. Qualidade de ser parecido, semelhança. E aí é química, né? Meu espírito se parece com muitos espíritos que eu acolho em meus momentos de acometimento de distração. Sufixos verbais. Os sufixos verbais se juntam ao radical para formar verbos. Isso aqui tá na cara que sufixo verbal ela é a união que vai fazer a força verbal, né? Vai fazer a ação. Tá na cara. Então vamos lá. Folhear. Uear. Né? Iar. Iar do ano.
We are the children. Olhar. Então é a ação de deslocar as páginas de algum livro. Espernear. É a ação de movimentar as pernas em consonância com os gritos para estimular, né, a atenção. Chamar a atenção, espernear. Chorar é chorar. É a ação de chorar, diria. Ejar. Ejar é a ação de. É a ação que se repete. Por exemplo, gotejar, apedrejar. Ação diminutiva que se repete. Icar, earejar, icar, itar e iscar. Vamos ver. Bebericar. Icar, beber, icar. Ação diminutiva que se repete. Itar. Saltitar. Por que diminutiva? Porque tá no diminutivo? Ah, tá. Porque a gente teria o bebericão, né? Acho que é isso. Por quê? Porque teria o bebericão. Saltitar. A gente teria o saltitão. Não sei se é isso. Petiscar, petiscão. Não sei se é isso também. Mas é a ação de diminutiva de repetir. Não, aquele difícil, né? Iscar. E a ação que principia, né? A primeira ação. Excer e exceder. Amanhecer, anoitecer, né? O começo da noite, o começo da manhã. Excer é o começo de aparecimento de folhas. Rejuvenescer. Começar a rejuvenescer. Rejuvenescer é difícil, tornar-se novo. Sufixos adverbiais. Então, rejuvenescer é um paradoxo, né? Uma coisa contrária. Né? Começar a ficar novo, né? Difícil essa. Os sufixos adverbiais se juntam ao radical para formar advérbios. Há apenas um sufixo adverbial em português. Nossa, então ficou fácil. Ó. Mente. Mentir é pecado, né? Mente. É o sufixo. Então aprende aí, ó. Aprende sobre esse alvo, ó. Olha que doido. Aqui, ó, no meio é aqueles hiper, né? E aqui fora é os hipo, né? E no meio é o caminho, né? A mente, ó, é o único sufixo único de advérbio. Advérbio é a palavra que caracteriza o verbo, né? Dá características para o verbo. Né? Tá, ó, ficou certo. Deixa assim. Caracteriza o verbo. Exemplos: cuidar, cuide, cuidado.
É o verbo de ter cuidado, né? Cuidado. Se cuida, cuidar, cuidado, cuidados, cuidadosamente, né? Cuidadosa, de maneira cuidadosa. Ó, fulano cuidou. Não, fulano estava ao verbo estar. Estava, né? Cuidando. Cuidando. O verbo cuidando é um advérbio que exprime, caracteriza o verbo estava, né? Relativo à ação do fulano. Exatamente é, que indica que o fulano estava imperativo, né? Firmemente, francamente, justamente, rapidamente. Ou seja, de forma. Então, essa deformação do modo. Deixa eu ver aqui. O sufixo mente expressa o quê? Expressa um modo transformando o adjetivo num advérbio que indica de modo como é feito. Então, o mente ele modifica adjetivo. Cuidado. Ou e gera o advérbio. Bom, então como eu tô cansado, eu não vou conseguir fazer questão, mas no próximo vídeo eu faço questão. Um abraço para vocês e fui!